Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e nós estamos aqui dando hoje continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. É o primeiro vídeo de 2024, então, antes de tudo, apesar da data já um pouquinho avançada, feliz ano novo, espero que esse ano seja realmente de muito crescimento, de grandes oportunidades, que nós possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir as oportunidades que a vida apresentará esse ano, de crescimento espiritual, de oportunidades de trabalho e de servir, de oportunidades de aprendizado. Afinal, nós temos um mandamento importantíssimo dentro da nossa doutrina de nos amarmos e de nos instruirmos. Dois caminhos importantes na nossa escalada evolutiva. Então, que o ano seja, nesses dois sentidos, maravilhoso. E para você, atendendo a sua necessidade, aquilo que melhor lhe preencher o coração, que também seja legal, tá bom? O que é o Espiritismo? Nós estamos já caminhando, bem no finalzinho do livro, estamos no capítulo 3. Estamos no penúltimo assunto tratado neste livro, que está aqui no capítulo 3, que é... O capítulo 3 tem por título Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E o tema que está sendo tratado agora é o homem durante a vida terrena. Já fizemos 3 vídeos, né, no ano passado, no fim do ano passado, só sobre dentro desse assunto, dentro desse tema, tratando várias questões apresentadas por Kardec. Hoje nós trataremos de apenas 3. Por quê? Porque ao estudá-las, ao lê-las, ao refletir sobre esse vídeo, eu achei que tinha muita instrução ali, tinha muito conhecimento. E com medo de perder alguma coisa importante, ou de deixar isso aqui muito superficial, apesar de todas as minhas limitações, eu entendi de incluir apenas 3 questões nesse vídeo. O que indica, por consequência, para quem está acompanhando, que serão mais de 5 vídeos só dentro desse assunto. A previsão era que ele se encerrasse em 5 vídeos, mas como esse aqui vai englobar um menor número de questões, é provável que nós estiquemos aí 1, 2 vídeos a mais, tá legal? Mas é para manter ali o máximo de aprendizado que a gente consegue extrair desses textos. Então hoje nós trataremos de apenas 3 questões, começando na 133. Eu vou ler a pergunta, vou reler a pergunta, vou ler a resposta de uma vez só e depois a gente comenta, tá bom? Questão 133. Por que vemos tantas vezes o mal prosperar enquanto o homem de bem vive em aflição? Repetindo. Por que vemos tantas vezes o mal prosperar enquanto o homem de bem vive em aflição? Resposta. Para aquele cujo pensamento não transpõe as raias da vida presente, para quem a acredita única, isto deve parecer clamorosa injustiça. Não se dá, porém, o mesmo com quem admite a pluralidade das existências e pensa na brevidade de cada uma delas em relação à eternidade. O estudo do Espiritismo prova que a prosperidade do mal tem terríveis consequências em suas seguintes existências. Que as aflições do homem de bem são, pelo contrário, seguidas de uma felicidade tanto maior e duradoura, quanto mais resignadamente ele soube suportá-las. Não lhe será mais que um dia mau em uma existência próspera. Fim do texto de Kardec. Então, uma pergunta justa, que todos nós e muitos de nós fazemos, ou já ouvimos alguém fazer, antes dessa doutrina, às vezes mesmo militando, mesmo conhecendo, mesmo estudando, a gente faz esse tipo de questionamento, né? Bate aquele momento de uma certa revolta, de uma certa indignação ante as aparentes injustiças do mundo. E aí eu quis grifar mesmo o aparentes. Porque tem uma frase que eu gosto muito quando se trata de injustiças, né? E dentro desse aspecto da doutrina espírita, que diz o seguinte: no mundo há muitas injustiças, mas não há nenhum injustiçado.
gosto muito dessa frase. Eu escutei um palestrante espírita falando ela uma vez. Não sei se tem um outro autor, né? Se ele cunhou a frase ali no momento de inspiração dele, ou se ele captou de alguém. Mas eu gostei muito dela e repito, porque para mim ela faz muito sentido. Então nós temos mesmo, para quem enxerga só o momento, a fotografia do momento. Qual é a fotografia do momento? A presente encarnação, do dia que nasceu ao dia que desencarna, ou seja, um momento terreno de uma vida, de uma existência muito maior. Então, para quem tem olhos apenas para essa vida terrena, para pior ainda, para quem acredita que a vida terrena, esta presente, é única, é lógico que nós vamos olhar para o mundo e achar que ele é muito injusto. Lógico, porque nós vamos ver muitas diferenças entre as pessoas, de diversos tipos, de diversos matizes nas questões seguintes, inclusive nós vamos explorar isso um pouco mais. A Kardec explora isso um pouco mais. Então, para quem enxerga essa fotografia momentânea da presente encarnação, vai mesmo achar que o mundo é injusto, porque são muitas as diferenças sociais, econômicas, físicas, de doença, de saúde. Nossa, cada ser em si é o próprio universo. O meio social em que ele vive, as oportunidades que ele recebe ou não recebe. Então, se você olhar esse instante, essa fotografia, o mundo é mesmo injusto. E aí parece que o mal prospera. Parece que o mal, porque daí você vai ver uma pessoa que está vivendo mal, ou melhor, alguém que é mal, prosperar na vida, as malvadezas do mundo, a maldade do mundo, nossa, deitar e enrolarem sobre as situações da vida ao nosso redor, no nosso meio social, no mundo inteiro, né? Nossa, para onde a gente olhar, nós vamos ver situações terríveis. E a gente vai ver o mal ali fazendo a festa, deitando e rolando. O que nos diz Kardec aqui? Aos olhos de uma doutrina que esclarece muito melhor essas questões. Olha, para quem acredita nisso, vai continuar acreditando se você achar que a vida é só essa. Mas essa doutrina, mostrando a vida única, una de todas as encarnações, vai identificar através das inexoráveis consequências de uma lei chamada causa e efeito, aí quem está falando que sou eu, nós vamos ver as consequências dessa pessoa que agiu com maldade ao longo da vida, na presente vida, na vida espiritual, na vida futura. Nós vamos ver as consequências disso. E, por outro lado, nós vamos ver o sucesso que a pessoa que passou por sofrimento durante toda uma encarnação, o sucesso que ela terá na vida futura. Por quê? Porque ela passou pelas provas. Com um detalhe importante que Kardec chama a atenção aqui. Quando ela bem sofreu as provas, quando ela sofreu essas provas com resignação, como ela soube enfrentar as dificuldades e aproveitar essas dificuldades para a sua evolução espiritual. São vários os textos que nós podemos usar para solidificar esse conceito. Bem-aventurados os aflitos, no Evangelho segundo o Espiritismo tem texto sobre isso. Fundamental a gente ler, entender, compreender, para não cair nessa armadilha de vez em quando, inclusive de achar que nós somos vítimas de uma injustiça ou de por que isso está acontecendo comigo e por aí vai. Então, é muito importante termos essa sólida base para enfrentar as dificuldades. Então, respondendo, analisando aqui da maneira que nos é possível essa questão, o mal prospera aos olhos de quem não entende as consequências dos atos de cada pessoa. O sofredor um dia terá e viverá as glórias de bem ter cumprido a prova a que ele veio se submeter, que era necessária para ele, que era importante para ele. Então nós precisamos tirar os olhos dessa fotografia da vida terrena atual e olhar o todo. Ao olhar o todo, nós vamos ver que não existe injustiça, que tudo é harmonioso e perfeito, e cada um arca com aquilo que faz, né? Vamos seguindo com Kardec?
134, questão 134. E aqui, essa questão, ela tem um texto longo como resposta. Aliás, a própria pergunta já é longa. Então, essa aqui é ao contrário da última, parágrafo a parágrafo eu vou lendo e comentando, tá bom? Então, vamos para a pergunta primeiro, que são várias perguntas em uma. 134. Por que nascem alguns na indigência e outros na opulência? Por que vemos tantas pessoas nascerem cegas, surdas, mudas ou afetadas de moléstias incuráveis, quando outras possuem todas as vantagens físicas? Mais uma. Será um efeito do acaso ou um ato da providência? Providência com P maiúsculo, falando lá de Deus. Vamos lá? Então, vários questionamentos também naturais de qualquer ser humano do porquê que nós vemos, principalmente já nascendo, pessoas com tantas dificuldades, com tanta diferença. Por que das limitações físicas? Por que das limitações materiais? Já nasce assim, já nasce nesse meio. O que está acontecendo aí? É obra do acaso ou já tem uma atuação da providência divina? Vamos à resposta, né? Que eu vou pontuar aqui parágrafo a parágrafo. Se fosse do acaso, a providência não existiria. Resposta. Admitida, porém, a providência, perguntamos como se conciliam esses fatos com a sua bondade e a sua justiça? É por falta de compreensão da causa de tais males que muitos se arrojam a acusar Deus. Compreende-se que quem se torna miserável ou enfermo por suas imprudências ou por excessos, seja punido por onde pecou. Porém, se a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, que fez ela para merecer tais aflições, desde o nascimento ou para ficar isento delas? Então, são dois parágrafos aqui onde Kardec provoca a nossa reflexão. A primeira constatação é óbvia, que ele fala, olha, se fosse obra do acaso, não existiria providência divina. Então, começa por aí. Mas, admitindo a providência divina, ele faz questionamentos que provocam a nossa reflexão. Como se concilia, então, admitindo que existe Deus, a providência divina, como é que se concilia essas aparentes injustiças com a sua bondade e com a sua justiça? E aí ele mesmo responde, é pela falta de compreensão da causa desses males que a gente se arroja a acusar Deus. Outra coisa que ele responde, compreendendo-se, né, olhando durante uma vida, que alguém por excessos ou por imprudência fica doente, é natural que a consequência apareça, né? Você foi imprudente, você cometeu excessos, aparece a doença, e aí você compreende. Mas, se você partir do princípio da descrença da pré-existência da alma, como ele fala aqui, então se você acha que a alma nasceu junto com o corpo, como é que se explicam tais aflições? E aí vai um questionamento, uma provocação que eu mesmo vou fazer, uma frase famosa que se diz assim, Deus joga dados? Deus vai fazer tudo assim, partindo do princípio que existe a Deus e a providência divina. Então, Deus joga dados, ó. Vou lançar aqui. Esse espírito vai nascer cego. Outro lá. Se sair um 6, aquele ali vai nascer mudo. Vamos lá. Não é assim. Não é assim. Deus não joga dados. Ele não faz unidunite, salame, mingue, e esse aqui vai nascer cego. Não é assim. Não funciona assim. Isso vai contra a compreensão, ainda que limitada, que nós temos de Deus. Por exemplo, de que ele é justo e que ele é bom. Então, não tem isso. Vamos continuar? Aí vamos ver o desenvolvimento dessa questão. Se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa. E se esta causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes desta. Porque em todas as coisas a causa deve proceder o efeito. Há, pois, necessidade de alma já ter vivido para que se possa merecer uma expiação. Fim do parágrafo. Não terminamos a resposta toda ainda.
Então vamos refletir sobre ela. Admitindo que Deus exista, admitindo que Ele é justo e bom, admitindo que a sua justiça é perfeita. Então vamos lá. Não podemos admitir que alguém que já nasça com uma dificuldade dessa não tenha uma causa. Essa dificuldade agora, seja um defeito físico, seja uma doença, ela é efeito de uma situação anterior. Então, se nós não conseguimos identificar na presente vida o que causou aquilo, é natural que essa causa venha de que esse efeito, né, agora, o sofrimento de agora, tenha a causa numa vida passada. E aí sim, ele vem agora merecendo essa expiação, expiação, né? Vamos falar de expiação que é mais fácil, que é o caso dessas doenças que ele cita na pergunta. Então ele merece ou precisa passar por essa expiação por consequência de atos vivenciados em vidas passadas. Simples assim. É maravilhosa essa doutrina, gente. É maravilhosa. Fica muito difícil entender. Exigiria de nós uma fé cega demais para só falar assim, não, é assim porque a providência divina é assim, basta aceitar, reza lá, ou aceita, não se revolte, ponto, acabou. Quando nós compreendemos a perfeição da justiça divina, que é nada, não há nada na Terra com que se possa comparar, os nossos princípios de justiça são imperfeitos, são impuros, são feitos por nós, né? Então, compara. A nossa justiça é feita por seres humanos da nossa pequenez espiritual. E nós usamos, de vez em quando, comparar, para tentar explicar a justiça divina usando os parâmetros da justiça terrena. Esqueçamos isso completamente, mas completamente. Completamente. É impossível e incomparável. Então, compreendendo essas leis todas que regem a nossa vida, leis divinas, leis naturais, nós vamos compreender melhor cada fato que se sucede, desde o nascimento para o caso dessas expiações, por exemplo. Vamos seguir? Os estudos espíritas nos mostram, de fato, que mais de um homem nascido na miséria foi rico e considerado em uma existência anterior, na qual fez mau uso da sua fortuna, da fortuna que Deus o encarregara de gerir. Que mais de um, nascido na abjeção, foi anteriormente orgulhoso e prepotente, abusou do poder para oprimir os fracos. Esses estudos nos fazem ver, muitas vezes, sujeitos àqueles a quem trataram com dureza, entregues aos maus tratos e à humilhação a que submeteram os outros. Nem sempre uma vida penosa é expiação. Muitas vezes é prova escolhida pelo Espírito que vê um meio de avançar mais rapidamente, conforme a coragem com que saiba suportá-la. Então temos aqui exemplos que Kardec cita, que mostram claramente essas diferenças, né? Então ele fala assim, olha, já no meio espírita, já com os diversos testemunhos que foram colhidos através dos relatos dos espíritos que vêm nos contar as suas histórias, né? Espíritos que agora vêm contribuir com a sua própria vivência. Gente, quando um espírito vem lá na Revista Espírita, lá no livro Céu e Inferno, dar o seu testemunho, abrir-se como eles se abriram corajosamente, expondo seus defeitos, expondo suas mazelas, expondo seus dramas, expondo suas imperfeições, eles fazem isso com o intuito de nós que estamos do lado de cá aprendermos com eles, aprendermos com os erros deles. Nós temos instruções de espíritos superiores em toda a obra, lógico que temos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, e no Livro dos Espíritos, principalmente. No Livro dos Médiuns também tem muito. Mas quando nós vemos os iguais a nós, vamos dizer assim, em termos de evolução espiritual, vindo aqui testemunhar, contar os seus casos, eu acho isso espetacular.
Tomara que nós tenhamos a coragem de fazer o mesmo no futuro, sem orgulho, e auxiliarmos aqueles que estão vivenciando os mesmos dramas que nós podemos estar vivendo, né? Ou vivemos. Agora podemos mostrar as consequências deles. Então ele cita aqui exemplos de pessoas que foram ricos numa existência anterior, que fizeram mau uso da fortuna, e aí tem um detalhe importante que eu adoro, que ele escreveu assim, da fortuna que Deus o encarregou de gerir. A fortuna nunca é do ser humano. Nunca é do ser humano. Por quê? Por quê? Porque quando ele parte, a fortuna fica aqui, não é dele. Então, tudo que nós temos, que nós gerimos, o nosso patrimônio, aquilo que a gente soa, que a gente batalha para conquistar, e às vezes nem conquista, às vezes vem de herança, sei lá o que for, isso é uma matéria nos emprestada por Deus para que nós possamos geri-la durante a vida. É uma missão importante. Tão difícil quanto outras missões, apesar de a gente ter algumas pessoas que falam que preferem. Não, eu preferia a prova da riqueza. Sei lá, cada um com a sua. Então, ao gerir mal esses bens emprestados por Deus, voltam aqui no outro lado. Então, nós vemos ele vivendo em mazela, em miséria. Por outro lado, ele cita outro exemplo, as pessoas que abusaram muito do poder, que foram arrogantes, prepotentes, que subjugaram outras pessoas, agora retornam no papel do subjugado, expostos a maus tratos e a humilhações. E aí ele fala o seguinte, só que nem tudo é expiação, né? Nós não podemos generalizar, não tem regrinha feita, bem como os dois exemplos que ele citou. Eu acho importante frisar isso. Não é uma tabelinha, tá bom? Tá escrito assim, foi rico e não soube usar o dinheiro, então na próxima vem pobre. Ou foi muito poderoso e subjugou muitas pessoas, na próxima vem como subjugado. Não existe essa relação direta ou tabelinha. Cada caso é um caso, cada ser é um ser. E aí ele faz uma observação importante que tem a ver com isso. Ele fala o seguinte, nem tudo é expiação. Às vezes, esse próprio espírito escolhe passar por aquela prova para se colocar numa situação de, olha, se eu encarar essa com coragem, se eu souber passar por essa prova, se eu sofrer da maneira adequada, eu vou me ajustar com as leis divinas e vou passar, né? Vamos, entre aspas, dizer assim, eu falo brincando bastante, pagou o boleto espiritual, né? Acertou aquela dívida do passado e segue em frente. Continua a sua escalada evolutiva. Ajustou aquelas contas do passado. Então, é muito importante para nós que já... Poxa, falar isso agora com mais de 160 anos de doutrina é até fácil, não é, gente? É até fácil. Em especial no Brasil, que tem, graças a Deus, um grande número de espírita, e os conceitos do espiritismo, até para quem não é espírita, são muito palatáveis. Tem muita gente aí de outras religiões que, por exemplo, convive muito bem com a questão da reencarnação. Compreendem muito bem, aliás, acreditam, mesmo não sendo espíritas. Até nem tendo religião nenhuma, também tem aqueles que acreditam. Só para citar um conceito que hoje é muito trabalhado, que é o da reencarnação. Então, a justiça que se opera nas sucessivas vidas, que tem, então, logo, tem ligação com o tema reencarnação, acabou que bateu, é perfeita. Perfeita. Então, para nós cabe entender o que cada um vive de acordo com com esse conhecimento amplo, fora da matéria. Certo? Vamos continuar. A riqueza é o último parágrafo dessa questão, hein? A riqueza é também uma prova, mas muito mais perigosa que a miséria, pelas tentações que dá e pelos abusos que enseja. Também o exemplo dos que viveram demonstra ser ela uma prova em que a vitória é mais difícil. A diferença das posições sociais seria a maior das injustiças quando não seja o resultado da conduta atual, se ela não tivesse uma compensação. A convicção que dessa verdade adquirimos pelo Espiritismo nos dá força para suportarmos as vicissitudes da vida e aceitarmos a sorte sem invejar a dos outros.
Gente, é aquele tema que eu acabei passando superficialmente ali no comentário da questão, que é a prova da riqueza. Prova da riqueza é mesmo muito difícil. E sabe por que a prova da riqueza é difícil? Porque a gente é imperfeito para caramba. Muito imperfeito. Tem uma frasezinha comum aí, eu não sei se todo mundo escuta desse jeito, mas se você quer reconhecer uma pessoa, ver o real dela, algumas coisas assim internas se manifestando, dê para ela poder e riqueza. Porque todos alguns defeitos mais íntimos que nós temos aparecem nessa hora. Então, o orgulho, a ganância, o egoísmo, a maneira de não lidar com o poder da maneira adequada, isso tudo aparece nessa hora. A prova da riqueza é mesmo muito difícil. Muito difícil. Muitos falham, como ele também fala, aqui até pelos relatos dos espíritos que ele já tinha recebido até então, os relatos que ele tinha recebido mostram como é muito fácil falhar na prova da riqueza. E aí ele fala pra gente, então não invejemos a situação dos outros, porque a prova deles em geral é muito difícil, digna mesmo de bastante força espiritual para dar conta dela, sem cair nas tentações que o dinheiro, o poder, a riqueza vão trazer para a gente. É muito fácil a gente despirocar completamente quando nós estamos nessa posição. É muito provável que muitos de nós já tenhamos vivido essa experiência, né, e não ter vivido a experiência da maneira adequada. Pisamos na bola, erramos feio no uso do poder e do dinheiro. Então, e aí agora volta precisando ralar muito na vida para dar valor ao trabalho, para entender que algumas vicissitudes são desafios que precisam ser superados, né? E aquilo que eu falei, não quer dizer que essa pessoa vai voltar pobre na outra vida. Quer ver um exemplo? Ó, vamos imaginar que uma pessoa dessa falhou na sua missão, né? Então, ele tendo muito dinheiro e muito poder, ele poderia ter feito bom uso disso e falhou. Então, ele pede assim, olha, quero voltar ali miserável na próxima vida. E volta miserável. E aí ele vive uma vida mais ou menos, tal, deu tudo certo, ele volta, não, quero voltar miserável de novo. Quando que vai ser colocado à prova, novamente, aquele teste da vida que ele falhou? A hora em que ele novamente tiver dinheiro e poder. Aí vai falar assim, ó, agora vamos lá, hein? Você passou aí uma encarnação ruim, pisou na bola ali com dinheiro e com poder, veio uma encarnação com limitações materiais e financeiras ou de saúde, veio mais uma, ali você foi levando na boa. Agora é o seguinte, neguinho, vamos ficar rico, vamos vir numa próxima encarnação, viremos numa próxima encarnação com recursos abundantes novamente. Vai ter dinheiro de novo, vai ter poder de novo, e vamos ver se você de verdade aprendeu a lição. Então, veja bem, não eu estou citando aqui um caso hipotético, mas é a maneira de se testar de verdade se ele agora sabe lidar com isso. Tem dinheiro de novo, tem poder de novo, agora é a hora da verdade, agora a gente testa. Porque quando não tem nada, você não está testando aquilo, você está testando outras coisas, a tua determinação, a tua resignação, a tua resiliência, a tua fé, você está testando outras coisas. Quando volta novamente naquela condição, é que ali nós vamos testar como é que está esse orgulho, como é que está a ganância, como é que está o egoísmo, como você lida com o poder que isso tudo te trouxe. Questões para a gente refletir, né? E caminhando para a última questão, a 135, última questão deste vídeo aqui, 135, vamos lá. Por que há homens idiotas e imbecis? Pergunta 135, por que há homens idiotas e imbecis? E aqui eu vou fazer um parênteses importante. Essa é a pergunta. Idiota e imbecil, nesse momento, nessa época, lá no século XIX, eram termos usados para pessoas com, vou usar um termo simples agora, para não complicar muito, com retardo mental, tá bom? Então, quem nascia com dificuldades intelectuais, os cerebrais, vou usar até repetir, retardo mental, eram chamados de idiotas. Então, você usava, inclusive, o termo idiotia.
idiotia para quem tinha problemas mentais, tá bom? Então é isso aqui, é disso aqui que ele está falando. Eu vou ler a resposta e depois vou usar um exemplo que vai dar um quadro que eu espero que seja compreensível para todo mundo. O exemplo, às vezes, vai ser melhor do que eu tentar explicar. A posição dos idiotas e dos imbecis seria a menos conciliável com a justiça de Deus, na hipótese da unicidade da existência. Por miserável que seja a condição em que o homem nasça, ele poderá sair dela por sua inteligência e trabalho. O idiota e o imbecil, porém, são votados, desde o nascimento até a morte, ao embrutecimento e ao desprezo. Para eles não há compensação possível. Por que foi então sua alma criada idiota? Provoca Kardec. Os estudos espíritas feitos acerca dos imbecis e idiotas provam que as suas almas são tão inteligentes como a dos outros homens, que essa enfermidade é uma expiação infligida aos espíritos que abusaram da inteligência e sofrem cruelmente por se sentirem presos em laços que não podem quebrar e pelo desprezo de que se veem objeto quando talvez tenham sido considerados em encarnação precedente. E aí tem uma nota, que é Ver Revista Espírita, junho de 1860, o texto do Espírito de um Idiota. E eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link desse texto, porque eu fui lá, eu li, gostei, vou inclusive usar ele num programa futuro, onde eu tenho a oportunidade de estudar textos da Revista Espírita. Aliás, vou deixar o link aqui também. Vou deixar o link aqui também para que vocês, quem tiver curiosidade, também conheça este programa que passa-se num outro canal, no canal do Centro Espírita Amigos do Bem, aqui de Pederneiras, no interior de São Paulo. E vamos ao texto, então. Vamos agora refletir sobre a resposta de Kardec. Muito bem. Se na questão anterior nós vimos que as condições, os efeitos na vida atual de quem lidou mal com poder, dinheiro, riqueza, na vida passada, então, transformado em dificuldades materiais e outras diversas vicissitudes na vida, aqui a questão é o mau uso da inteligência na vida anterior. E aí, de fato, o Kardec começa logo dando uma chapuletada. De todas as injustiças que se pode clamar na vida, alguém que acredite numa única existência, essa é a pior. Por quê? Porque quem nasce com todas as condições físicas normais, perfeitas, ele, por mais que nasça num meio injusto, cruel, com cheio de dificuldades e de vicissitudes, com os seus talentos, com a sua inteligência, com o seu corpo perfeito, ele pode galgar uma evolução material e sair da condição que ele estava. Já as pessoas que sofrem desse tipo de mal mental, cerebral, não têm a menor condição de fazer isso. Nasceram assim e morrerão assim. Então, aos olhos do mundo material, para quem não acredita em pré-existência nem existência futura da alma, isso daí, pelo amor de Deus, não tem como explicar. Não tem como explicar. Mas para quem enxerga a vida como um todo, assim como nós fizemos esse exercício nas duas questões anteriores, aí sim você encontra explicação. Seres inteligentíssimos que fizeram um mau uso da inteligência e agora precisam passar por essa expiação para fazer esse ajuste natural. Eu vou usar um exemplo aqui, e eu acho que muita gente conhece, e eu tive a oportunidade de visitar quando eu era criança ainda. Meu pai me levou lá para conhecer outras realidades. Eu visitei as Casas André Luiz, aqui em Guarulhos, em São Paulo, e vi ali espíritos encarnados, né, pessoas assistidos, internados, internos, e hoje tem muitos vídeos deles na internet, eu acompanho até hoje as Casas André Luiz, a Fundação, o canal na TV, o rádio, a Rádio Boa Nova. Então, até hoje nós temos ali inserções, se você acompanhar a página deles na internet, no Instagram, você vai ver ali testemunhos de alguns deles, você consegue acompanhar ali algumas festividades que eles fazem para essas pessoas, e você vai ver exatamente isso. Eles nasceram naquela condição e desencarnarão na mesma condição. Então é desses espíritos que nós estamos falando aqui nessa questão. Pessoas com limitação física, mas que é incurável. Então, nasceu assim, desencarnará assim, então realmente, como se explicar isso?
E aí, a próxima vez que você vê uma pessoa assim, você que está assistindo esse vídeo agora, pensa assim, cara, que espírito inteligentíssimo é esse? Que espírito inteligentíssimo é esse? Não tente fazer o exercício de imaginar o que ele fez de errado na vida passada, porque é inócuo e, de qualquer forma, caberia ali um certo julgamento nosso, porque a gente ainda não tem condição de fazer essas avaliações de maneira adequada, com fraternidade e com solidariedade. Mas são espíritos inteligentíssimos e que, infelizmente, falharam na prova ou usaram muito mal a sua inteligência. Qualquer um de nós pode passar por isso. Qualquer um de nós. E aí, o que Kardec fala nesse texto também é muito importante, porque a condição dada a esse tipo de doente lá no século XIX, e antes era pior ainda, e ao longo de muito tempo assim foi, e agora está começando a melhorar um pouquinho, era realmente de total desprezo. Você pegava uma pessoa como essa, você internava em algum lugar, quando tinha condição de internar. Você internava em algum lugar lá e esquecia. Era um pária da sociedade, você não queria se relacionar com ele, a família rejeitava. Se você percebesse, então, e quando era neném ali, aconteceram casos horríveis de assassinato desses bebês, de jogar em rio, de botar ali na roda dos enjeitados, né? Você botava ali na porta de um convento. Então, essas pessoas sempre foram tratadas muito mal, isoladas do meio social. Hoje, graças a Deus, avanços da nossa ciência e da nossa, eu entendo até de um ponto de vista mais humanizado, hoje nós conseguimos tratá-las com um pouco mais de dignidade. Pelo menos os casos, como eu citei agora, da Fundação André Luiz, tá bom? Eu não sei como é que é no mundo afora, é uma realidade que eu não conheço, e eu acho que nem todos dão essa sorte também de estarem tão bem cuidados como os que estão lá. Tomara que cada vez mais isso aconteça, porque são seres humanos que precisam de dignidade, como qualquer um de nós. Tá bom? E eu vou colocar aqui o link, então, desse texto. O texto dessa revista é fantástico. Eu inclusive, já elegi ele para tratar no futuro. É de um espírito que enfrenta essa limitação intelectual agora, um espírito com 13 anos de idade, tá aqui no relato da Revista Espírita, e que a Sociedade Espírita, eu não sei nem se foi a Sociedade Espírita, mas acho que sim, de Paris, questiona primeiro São Luís para perguntar o seguinte: nós podemos evocar esse espírito? Ou seja, nós queremos entender por que ele está passando por essa situação? E por que eles perguntam se é possível evocar? Porque o espírito estava encarnado. E aí vem a resposta fantástica: sim, vocês podem evocar esse espírito. E eles fazem, então, essa evocação, chamam esse espírito, e ele, consciente, fora da limitação física, dá respostas incríveis com qual todos nós podemos aprender. Tá bom? Fica aí uma dica, eu espero que tenha te dado um gostinho de querer ler. O link está aqui embaixo, vai lá e lê, entenda e aprenda, como eu também estou lendo e aprendendo. Tá bom? Beijo no coração, tá vendo só? 3 questões, apenas 3 questões, e foi um vídeo de quase 40 minutos. Eu sei que muito poucas pessoas têm paciência para assistir um vídeo desse tamanho. Peço perdão, mas vê só quanta riqueza tem em um livro como esse, né? Olha, ao final do estudo da obra, eu vou fazer questão de contar quantos vídeos deu, quantos minutos deram, porque assim, é um livro pequeno, é um livro fino, mas de uma riqueza impressionante, impressionante. Beijo no coração de quem teve paciência, até a próxima semana, fiquemos todos com Deus.